Bem, nós temos aqui o sétimo álbum da banda Led Zeppelin, portanto o penúltimo álbum, sendo que o último álbum foi esse aqui, que eu comentei ele, Into the Outdoor, que foi o último álbum de estúdio da banda Led Zeppelin. E esse álbum aqui, que é o Presence, ele foi lançado originalmente em 1976, e essa versão aqui é uma versão remasterizada em 2015. Essas versões remasterizadas, elas ganharam essa edição de luxo, né? E ela imita a capa do LP, né? do disco de vinil. Então, não é uma capa de acrílico como os CDs normais, né? Os CDs tradicionais, e ela é uma capa de papelão imitando então os, os discos de vinil da época. Esse álbum aqui, o Presence, ele foi lançado em 1976 e o Robert Plant, o vocalista, numa situação de cadeira de roda, né, após um acidente. Então ele gravou esse álbum todo numa cadeira de roda, em algumas locações. A capa foi desenvolvida pela Hipgnosis, que é uma empresa de marketing, né, e de design, que fez a maioria das capas do Pink Floyd e várias capas também, Led Zeppelin e outras bandas famosas aí. Esse álbum, ele se chama Presence, e a crítica ficou um pouco dividida no lançamento desse álbum, porque é um álbum que utiliza pouco violão e praticamente nenhum teclado. Então, são músicas mais pesadas, né? Porém, a crítica ficou meio dividida e tem até comentários que foi o álbum mais fraco do Led Zeppelin, né? Eu, assim, questões pessoais, né? A gente tem que relevar pela própria divisão da crítica, né? Mas esse álbum ele tem uma capa interessante, né? Que é esse obelisco preto aqui, que é chamado de o objeto, né? E esse objeto ele traz a força e a presença, e também há uma discussão a respeito do título desse disco, que ele quase se chamou também o objeto, né? E não, mas daí marcaram como uma força e presença dos membros da banda, né? Nesse álbum. Então, por isso o nome Presence. É um álbum interessante. Eu vou fazer a abertura dele aqui. Também estou curioso. E em 1976 eu adquiri o álbum de vinil. Em 76 eu acho que eu tinha uns 15 anos. E eu tive o prazer de comprar o LP numa loja de disco em São Paulo. E foi muito interessante, porque a arte da capa é bastante legal. Esses CDs, dessa nova linha, ele vem, conforme já mostrei de outros CDs, ele vem com dois CDs, um com o álbum original e outro CD com músicas não gravadas que foram utilizadas na composição do álbum, ou seja, não são faixas completas utilizadas na finalização, mas são mixagens intermediárias, né? Chamadas aí também de companion disc, né? E é interessante a capa desse álbum, ele traz algumas fotos aqui, e a gente pode observar nas fotos que há sempre a presença, né? A presença desse obelisco preto, né? Que foi uma jogada de marketing aqui. E bastante interessante a capa, porque retrata as mesmas fotos do CD original, do vinil original, e algumas coisas extras aqui, porque essa versão de luxo ela contém também alguns encartes interessantes, né? Então tá aqui a foto dos 4 componentes do Led Zeppelin, e internamente aqui a gente tem um encarte, né, como todas essas versões remasterizadas possuem, que é
a capa do disco e algumas fotos relativas à gravação ou apresentações próximas da gravação do disco, né? É interessante essa parte da capa aqui, era a parte de papel que envolvia o disco de vinil, né? O disco de vinil tinha essa capa aqui com esse obelisco dos dois lados e o disco de vinil ficava aqui dentro, né? Então é um encarte bastante interessante, é um encarte acho que de 16 páginas, com fotografias da época. E aqui a faixa, né? Os discos, as músicas do disco, né? Então, não vou entrar em comentários, mas esse Nobody Faults by Mine, tem uma polêmica em cima disso aqui, porque foi dado aos créditos dessa música para o Robert Plant e Jimmy Page, como está aqui. Mas, na verdade, essa faixa ela era de um pastor evangelista dos Estados Unidos, chamado Blind William Johnson. E eles praticamente roubaram essa música e colocaram no álbum do Led Zeppelin, né? Foi assim, bem cara de pau, não fizeram nenhuma menção. Depois comentaram a respeito, não sei se os álbuns mais recentes eles comentam sobre isso, mas foi uma música praticamente roubada. E tem algumas histórias bem interessantes dos plágios que o Led Zeppelin fazia das músicas de lançamento, né? Eles roubaram muita música de outras pessoas e nem sequer faziam menção. Então a gente tem aqui o disco 1, que são as faixas do disco original, e o disco 2, que são as mixagens ainda não finalizadas, né? São faixas intermediárias. Então é bastante interessante da forma com que eles resgataram essa coleção aqui. Então, aí uma recomendação aí bastante forte para quem gosta de carregar as mídias, né? Escutar no som. Então a gente tem aqui os discos, que eles são os selos da Swan Song, é o selo da própria banda, né? Da gravadora, com os dois discos, então, conforme eu comentei aqui. O disco original e o chamado de Companion Disc, né? Então tá aí o álbum Presence de 1976 e bastante interessante. Há uma polêmica também em relação às pessoas utilizadas nessa foto, né? Que alguns comentam que essa menina aqui nessa foto é a mesma menina que foi utilizada na capa desse álbum aqui. Esse álbum eu já mostrei, também uma versão de luxo. Então interessante aí para quem gosta de ouvir a partir dos encartes, né? E tá aí uma sugestão para colecionadores. Tá ok? Muito obrigado. Até a próxima.